Na última formação, nós falamos sobre as distrações. O padre lançou luzes sobre a desordem que existe dentro de nós e que é a ocasião justamente das distrações e que nos atrapalha na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual. O fato, porém, é que essa rebelião, essa desordem que existe dentro de nós, ela é causada pelo pecado original, que é a herança que nós recebemos de Adão e Eva. Porém, estas desordens, elas são intensificadas pelos nossos pecados pessoais. Então, existe uma diferença entre o pecado pessoal e o pecado original. O pecado original é aquilo que nós recebemos como herança. Eu não tenho culpa daquilo. Foram Adão e Eva quem fizeram o pecado original. Eu recebi apenas as consequências dele. Os pecados pessoais são os pecados que eu cometo. Aqueles atos deliberados, os quais vão contra a vontade de Deus, vão contra a lei de Deus. Isso eu tenho culpa. E isso intensifica as desordens que existem dentro de nós, ok? Essa desordem que nós temos dentro de nós, ela é corrigida pela virtude, ok? O que é uma virtude? Uma virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. O grande problema está em determinar este bem, porque existem bens, como nós vimos na formação passada, que são bens sensíveis e existem bens que são espirituais. O bem, ele sempre é determinado pela inteligência. O nosso corpo, ele não consegue determinar o bem verdadeiro, o bem por excelência. Porque o nosso corpo, ele sempre quer as coisas prazerosas, entende? Existem prazeres que são verdadeiramente bens e têm que ser elegidos pelo prazer. Mas existem prazeres que não. Quem é que determina isso? Quem determina é a inteligência, ok? Então perceba que na nossa vida, muitas vezes nós temos conflitos de bens. E nem sempre é entre coisas assim, claramente ruins. Sei lá, a fidelidade conjugal e adultério. Isso é muito evidente que são duas coisas ruins. Às vezes são bens que são lícitos e não são tão simples de serem escolhidos. Por exemplo, sei lá, uma mãe que ela trabalhou o dia inteiro e está cansada e ela dorme. E pela madrugada o bebezinho dela acorda, ok? Ali tem dois bens conflitantes, o bem da criança e o bem do descanso, certo? E é preciso fazer uma eleição. Se eu usasse como critério de eleição o corpo, eu não socorreria a criança. Porque para o corpo é um bem maior você descansar do que você se sacrificar e dar a vida por outro, ok? O fato, porém, é que, olhando com a inteligência para esses dois bens conflitantes, a inteligência ela deduz claramente que a criança tem uma necessidade maior. E, portanto, mamãe, se sacrifique e dê a vida pela sua criança. Entende? A inteligência é quem diz qual é o bem. Uma vez que essa inteligência disse qual é o bem, o corpo tem que acompanhar. Quando esse corpo acompanha de forma dócil, é porque ele adquiriu a virtude. Quando este corpo ele acompanha com uma certa dificuldade, significa que ele está adquirindo, ou seja, ele está se exercitando para adquirir a virtude. Quando ele se recusa a seguir a inteligência, é porque ele elegeu o vício. Basicamente é isso. Ok? Então vamos lá. A minha inteligência viu um bem. Ok? Viu a verdade. Viu a vontade de Deus. Viu os mandamentos. Viu o meu dever de Estado, a minha obrigação enquanto mãe, esposa, enquanto sacerdote, religioso, religiosa. A minha inteligência viu aquele bem. O meu corpo prontamente responde. Opa, então é uma pessoa virtuosa. Porque a virtude é isso, essa disposição habitual e firme para fazer o bem. Disposição significa o seguinte, eu estou pronto. Habitual significa a qualquer instante, a qualquer momento. E firme é pronto, ou seja, ainda que seja difícil, ainda que tenha ali um sacrifício, tenha a firmeza de ir.
e para o bem que foi eleito pela inteligência. Se a inteligência viu o bem e este corpo sente ali uma resistência, mas ele vai, então ele está se esforçando para adquirir a virtude. Ele está se educando. O processo pedagógico é sempre um processo de grande dificuldade, de sofrimento. Você fazer o seu filho te obedecer, no começo é uma coisa um pouco árduo, sacrificante. Ele vai meio contrariado. Mas depois que ele adquiriu a virtude, vai de forma muito fácil. Se a inteligência viu a verdade e o corpo se recusa, diz, não, eu não quero, e vai em outra direção, pronto, isso é o vício. Ok? Deu para entender isso? Na última formação, eu falei basicamente de algumas virtudes necessárias para combater as distrações, para poder submeter o corpo à alma. E eu falei da virtude da temperança, da penitência, da castidade e da paciência. Essas virtudes, o que elas fazem? Elas ordenam o corpo. Ordenam o corpo para que ele possa se direcionar para Deus. Olha que coisa linda. Se eu não tiver temperança, penitência, castidade e paciência, são virtudes bem básicas, o meu corpo, a hora que eu entrar na capela, não vai querer ficar, vai querer ir embora. Quando eu for para a missa, ele não vai querer prestar atenção na missa. Quando eu comungar, ele não vai querer ficar com Jesus. Entende? Ele não vai querer rezar, ele não vai querer obedecer os mandamentos. O meu corpo vai querer ir embora. O fato, porém, é que se eu adquiro essas virtudes e o meu corpo agora ele vai para a capela, isso não significa que ele se une a Deus. Porque essas virtudes, elas não são as virtudes responsáveis para que eu possa me unir a Deus. Existem outras virtudes que são as virtudes da união. E é sobre elas que eu quero falar hoje. Então, eu fiz essa recapitulação para dizer o seguinte. Imagina que você tem, sei lá, uma criança bem rebelde. E aí você consegue dobrar essa criança e submeter ela. E ela obedece você e você leva ela até a mesa do jantar e coloca ela sentada de forma civilizada, sem que ela se jogue no chão, jogue o prato na parede, enfim, ela está ali, sentada na mesa de jantar. Ótimo, você trouxe ela até ali. Agora faz ela comer. Entendeu? Ou seja, você fez todo um esforço para conseguir pôr aquela criança revoltada, rebelde, sentada à mesa. Muito bem. Ela já está ali na mesa. Agora faz ela comer. Você vai precisar de outras habilidades. Você vai precisar de outras virtudes, de um outro processo pedagógico. Ou seja, com muito esforço, você colocou o seu corpo na capela. E você colocou o seu corpo na capela sem as distrações, sem a rebeldia, sem os desequilíbrios, sem a loucura. Ou seja, você está na capela. Ótimo. Agora reza. Se une agora a Deus. Ou seja, o se unir a Deus é um outro processo. Eu não me uno a Deus pela castidade, eu não me uno a Deus pela temperança, eu não me uno a Deus pela paciência, eu não me uno a Deus pela penitência. Não. Estas virtudes, elas colocam a criança mimada, o meu corpo, na capela. Agora, eu preciso de outras virtudes que me levam a me unir a Deus. Essas virtudes são a essência da vida espiritual. E é aqui que muitas pessoas elas erram e por isso elas não se santificam. A pessoa ela faz quaresma, ela faz jejum, ela faz penitência, ela se mortifica, ela imprime restrições na vida dela, ela abre mão de amizades, ela abre mão de determinados ambientes para poder estar na capela. E ela, dentro da capela, não faz aquilo que é o coração da vida espiritual. Não exerce aquelas virtudes que geram a união. E por isso, ela não se une a Deus, e não se unindo a Deus, mais cedo ou mais tarde ela vai abandonar. Porque ela não suporta, durante muito tempo, segurar aquela criança à mesa sem fazer ela comer. Se ela não comer, ela não vai permanecer. Então eu tenho que fazer essa criança comer, eu tenho que fazer ela se unir a Deus. Senão, daqui a pouco, ela vai surtar, se rebelar e vai fugir da mesa. Padre, quais são essas virtudes que são a essência da vida espiritual?
Essas virtudes são as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. As virtudes responsáveis para nós nos unirmos a Deus são as virtudes teologais. Se eu não exercer as virtudes teologais, eu não irei me unir a Deus. Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim. Então, toda a nossa vida de oração depende das virtudes teologais. Depende da fé, da esperança e da caridade. Nós aprendemos que as virtudes teologais são coisas que nós simplesmente possuímos. Ah, eu tenho fé. Ah, eu tenho esperança. Ah, eu tenho caridade. Porém, nós não nos habituamos a exercer essas virtudes. Ou seja, não é suficiente você ter fé. Não é suficiente você ter esperança. Não é suficiente você ter a caridade. Você precisa exercer essas virtudes. Entenda bem. Deus é Espírito, amém? Tranquilo? A Santíssima Trindade não tem corpo, amém? Tranquilo? Isso significa o seguinte: você nunca vai se unir a Deus pelo seu corpo. Você pode se unir ao sorvete pelo seu corpo. Você vai lá, compra o sorvete e você então come o sorvete. Você se uniu a ele, é pelo corpo. Você pode se unir a uma pessoa pelo seu corpo. Você vai lá, dá um abraço nela. Você se uniu a ela em uma demonstração de afeto, de amizade. Pelo corpo. Você pode se unir pelo corpo com uma bolsa. Você vai lá, compra a bolsa e você sai com ela. Você pode se unir a um carro. Você pode se unir, sei lá, a um determinado bairro, uma determinada cidade. Ou seja, estas coisas são físicas. Você se une a elas pelo corpo. Mas Deus não tem corpo. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito, nós nos unimos a Ele por meio da alma. O que é que a nossa alma tem para se unir a Deus? O nosso corpo tem os olhos, então você se une às coisas visíveis olhando. Você percebe quando você vê uma coisa, você parece tomar posse dela? Quando você quer uma coisa, você olha ela. Ou seja, o olhar, quando ele cai sobre o objeto, você toma posse dele. Talvez você não consiga levar, vai ter que comprar. Mas só de você ver, você consegue ter a posse daquela coisa. Como chama isso? De uma forma desonesta, uma cobiça. De uma forma honesta, uma admiração. Entende isso? Você toma posse por meio do corpo, por meio das mãos. Você vai lá e pega a coisa. O seu corpo tem isso. O seu corpo tem as pernas, você vai até o lugar. Está me entendendo? Agora, e a alma? O que ela tem para poder se unir a Deus? Qual é a estrutura da alma para ela ir lá e tomar posse de Deus? A estrutura da alma é a inteligência e a vontade. Nós nos unimos a Deus por meio da nossa inteligência e por meio da nossa vontade. Porque a nossa alma, ela é uma estrutura espiritual que não tem matéria. E a nossa alma, ela tem dois instrumentos para tomar posse das coisas espirituais: a inteligência e a vontade. A nossa inteligência, para se unir a Deus, precisa conhecê-lo em primeiro lugar. Só que existe uma diferença entre você conhecer uma pessoa humana e conhecer Deus. Por exemplo, as senhoras são casadas. Para você ter se casado, você teve que conhecer o teu marido. Concorda, compadre? Quando você conheceu ele, você foi conhecendo aspectos dele, elementos da vida dele. E aos poucos,
aqueles elementos soltos não constituem ele, mas são informações dele. Você concorda, compadre? Esse conjunto de coisas que você conheceu acerca dele, somados, dá ele. Isolados não dá ele. Ah, meu marido é tal coisa. Cara, não, ele não é aquilo. Ele tem aquela característica, mas ele não é aquela característica. Ah, o meu marido, ele é, sei lá, explosivo. Ele não é explosivo. Ele tem uma característica. Ele não é aquilo. Ele é mais do que aquilo. Tranquilo. Entende isso? Você teve que conhecer ele, à medida que você foi conhecendo ele, então você foi tomando posse do que de fato ele é. Isso acontece com as pessoas, mas não com Deus. Porque quando eu conheço algo de Deus, eu não conheço uma informação acerca de Deus. Eu conheço Ele mesmo. Quando eu conheço a bondade de Deus, não é que Deus ele tem um aspecto que é a bondade. Não, Ele é a própria bondade. Quando eu conheço o amor de Deus, eu não estou conhecendo uma notícia de que Ele é amoroso ou um aspecto dele que é o amor. Não, Deus ele é o próprio amor. Deus é a humildade. Deus é a providência. Deus é a onipotência. Deus é a onisciência. Isso significa que quando a minha inteligência conhece algo de Deus, aquilo já é o próprio Deus. Quando você conheceu algo do seu marido, aquilo não era o seu marido. Você teve que conhecer várias coisas. Conhecendo várias coisas, você começar a desejar ele. E depois de conhecer várias coisas e desejar muito ele, aí então você foi lá e amou ele. E aí então você tomou a posse dele. E aí você casou com ele. Aí você o teve. E ainda depois de ter casado com ele, morado com ele, você começou a conhecer mais coisas que você aí não conhecia. E você foi tomando posse dele sempre mais. Mas você teve que levar ele para casa. Teve que morar com ele. Viver com ele. Ok? Deus, quando nós o conhecemos, aquilo que nós conhecemos, aquele aspecto já é ele. Já é ele. Mas, Padre, é ele na sua totalidade? Não por deficiência da nossa inteligência e não por ele. Quando você conhece um aspecto do seu marido, você conhece só um aspecto não por deficiência da sua inteligência, mas por deficiência de quem se apresenta. Você não consegue apresentar tudo o que você é de uma vez. Não dá. Vamos conversar? Você vai conhecer uma parte de mim. A gente conversa outro dia, eu vou te mostrar uma outra parte. E depois uma outra, e outra, e outra. Porque nós somos complexos. Nós temos dentro de nós uma complexidade de vários elementos que eu não consigo te apresentar isso tudo de uma vez. Eu tenho que te apresentar aos poucos. Isso é uma deficiência minha, porque eu sou complexo. Deus não, Deus é simples. Na simplicidade dele, quando ele se revela por inteiro. Mas por que eu não capto ele por inteiro? Por deficiência da minha inteligência. Mas aquilo que eu captei já é ele. Não é um aspecto dele. Não é uma parte dele. É ele mesmo. Isso significa o seguinte, que quando a minha inteligência conhece Deus, aquilo já é ele. Não é uma parte dele. Não é uma notícia dele, mas é ele mesmo. Padre, como é que eu faço para conhecer Deus? A minha inteligência é uma inteligência humana. A inteligência humana conhece coisas apenas humanas. Para minha inteligência humana conhecer uma coisa divina, ela precisa sofrer uma modificação. Ela tem que ter um upgrade, ela tem que ser elevada. O que é essa elevação da minha inteligência? É a virtude da fé. A virtude da fé é uma modificação que Deus realiza na minha inteligência humana para que ela seja capaz de conhecer coisas divinas. Que coisa divina? O próprio Deus.
E quando esta inteligência faz um ato de fé, ela está conhecendo Deus. E não é Deus em um aspecto, mas é Deus mesmo. É Ele. Ele de verdade. Por isso que quando nós fazemos um ato de fé, eu me uno a Deus. Porque aquilo que eu conheci é Ele mesmo. A minha inteligência tomou posse dele. Não de um aspecto dele, não de uma parte dele, mas é Ele. Ele de verdade. É só um pouquinho dele, porque a minha fé ainda é pequenininha. Mas se eu fizer ela crescer, aí vai ser bastantão. Quanto maior for a minha fé, mais eu sou capaz de tomar posse de Deus. Uma porção maior dele. Eu vou dar um exemplo bem bobinho para você entender. Esse exemplo vai servir também para as outras virtudes teologais. Imagina uma tampinha de garrafa. Você pega essa tampinha de garrafa e você coloca ela debaixo das cataratas do Iguaçu. Aquela catarata, ela se derrama de pouquinho ou ela se derrama por inteiro? Por inteiro. Não é como uma torneira, que você consegue regular a vazão dela. Não, a catarata, meu irmão, aquele negócio, ele se joga por inteiro. Deus é assim. Deus, quando Ele se dá, Ele não se dá a conta-gota. Ele se dá por inteiro. Deus não é como nós. Nós os entregamos em conta-gota. Para esse eu me dou um pouquinho mais, para esse menos. Para aquele nada, para aquele lá tudo. Entende? Nós fazemos isso, Deus não. Deus, quando Ele se entrega por inteiro, sempre. Aí você vai e coloca naquelas cataratas uma tampinha de garrafa. Pergunto, aquela catarata está se dando toda pela tampinha, sim ou não? Sim. Aquela tampinha está abarcando toda a catarata? Não. Mas é por deficiência da catarata ou por deficiência da tampinha? Da tampinha, entendeu? E se ao invés de eu colocar uma tampinha de garrafa, eu colocar, sei lá, um copo de 500 ml? Eu vou abarcar mais. Por um balde. Eu colocar uma bacia. Eu colocar uma piscina olímpica. Entende? A depender do recipiente que eu colocar ali, eu vou abarcar sempre mais daquele transbordar da catarata. Com Deus é a mesma coisa. Se eu faço um ato de fé, eu já estou tomando posse de Deus. Se essa fé é do tamanho de uma tampinha, eu tomo posse de Deus na quantidade de uma tampinha. Se esta fé é do tamanho de um copo, eu tomo posse na proporção de um copo. Nosso Senhor fala no Evangelho assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para essa montanha, arranca daqui e vai para lá. E ela vai. Em outros momentos ele diz assim para os apóstolos: homens de pouca fé. O que significa isso? Significa que essa fé cresce. Ela se desenvolve. Como é que ela se desenvolve? Pelos próprios atos de fé, que precisam ser cada vez mais intensos. Como é que nós desenvolvemos uma virtude? Você precisa fazer aquela coisa várias vezes em níveis mais difíceis. Quando você vai aprender a cozinhar, você aprende primeiro, sei lá, eu nunca fiz aula de culinária. Se alguém aqui já fez algum curso de culinária, vai saber. Primeiro você aprende a cortar os legumes, depois você aprende a ligar o fogo, depois você aprende a cozinhar o legume no fogo, aí depois você aprende a fazer misturas, depois você aprende não sei o quê, ou seja, vai subindo o nível da coisa. A virtude, ela cresce desta maneira. Você precisa fazer aquela coisa várias vezes, mas você não pode fazer no mesmo nível. Você não pode só cortar legume todos os dias. Porque uma vez que você já aprendeu a cortar o legume, bom, você já aprendeu. Agora vamos para uma coisa mais difícil? Está me entendendo? Então, a virtude da fé, ela cresce desta maneira. Não adianta eu crer todos os dias, eu tenho que crer de forma mais intensa, mais profunda. A virtude da fé, ela está na onde? Ela está na minha inteligência. Como é que o Catecismo da Igreja Católica define
a virtude da fé? Ele define a virtude da fé da seguinte maneira. No parágrafo 1814. A virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos. A virtude da fé é isso. É a virtude pela qual nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos. Como é que eu faço o ato de fé? Vocês se lembram do encontro das duas vozes. A revelação externa e a revelação interna. Por excelência, na meditação, eu faço os atos de fé. É lá. E aqui nós já temos um diagnóstico, porque as pessoas, apesar de terem virtudes humanas, temperança, paciência, castidade, penitência, elas não crescem na santidade, porque elas vão para a capela e elas não fazem atos de fé. O grande problema é esse. Se eu não fizer atos de fé, eu nunca vou me unir a Deus. E se eu não me unir a Deus, eu não vou ser santo. Aqui é o coração da vida espiritual. Se eu entrei na capela e eu não fiz um ato de fé, acabou. Minha oração não valeu. A oração vale por aquilo que eu creio. Mas eu não posso crer sempre no mesmo nível. Eu preciso crer cada vez mais. De forma cada vez mais intensa. Por isso que nós falamos que era preciso sair da oração vocal e ir para a meditação. Crer na meditação, ou seja, durante o exercício da meditação, é mais difícil do que crer no exercício da oração vocal. Veja, existem várias passagens no Evangelho no qual Nosso Senhor ele fala acerca do nome de Deus. O que é um nome? Nome é uma coisa que traz a presença daquela pessoa, que evoca a presença dela. Por exemplo, tem lá uma pessoa distante, eu falo assim, João, vem aqui. Na hora que eu falo João, eu trouxe a presença dela, porque ela se volta para mim. E aí então eu peço para que ela venha, ela vem. O nome serve para isso, para evocar a presença daquela pessoa. Se essa pessoa não está presente ali no ambiente, ao dizer o nome dela, pelo menos a lembrança, a memória dela é evocada. Se eu falo o nome da minha mãe, Alessandra, eu trago a memória dela. O nome serve para isso. O nome tem a função de trazer a presença da pessoa. Tranquilo? Olha que curioso. Qual que é o segundo mandamento da lei de Deus? Não tomar seu santo nome em vão. Qual que é um dos pedidos do Pai Nosso? Quando nós rezamos assim, santificado seja o vosso nome. Olha que coisa curiosa. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 6. Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. João 17, 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. João 17, 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. João 17, 26. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amaste seja neles e eu neles. Mateus 6, 9. Santificado seja o vosso nome. Pergunto, qual é o nome de Deus? Qual é o nome que, quando é invocado, Deus se faz presente? Ou seja, o nome que, quando eu pronuncio, eu me uno a Deus. Existem algumas passagens na Sagrada Escritura que são bem emblemáticas. Vocês se lembram do cego Bartimeu? Lucas 18, que ele estava à beira do caminho e então ele começa a clamar por Nosso Senhor. E então Nosso Senhor vai até ele e cura ele. E aí Nosso Senhor diz assim para ele, vê, a tua fé te salvou. Ou seja, o cego Bartimeu, ele chamou Jesus de tal maneira que ele pronunciou o nome de Nosso Senhor e ao pronunciar o nome de Nosso Senhor,
a divindade se manifestou e ele se uniu à divindade. Ele sabia o nome de Deus. Existe uma outra passagem que está em Marcos 5, que é da hemorroísa. Vocês lembram? Jesus está caminhando, está indo até a casa daquele senhor, que a filha morreu. E então, no meio da multidão, aquela mulher toca na orla do manto de Nosso Senhor. E sai uma força de Nosso Senhor. E aí Nosso Senhor vira para ela e diz: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, aquela mulher pronunciou o nome de Deus, de tal maneira que Deus se manifestou, Deus fez presente. A divindade se manifestou e curou ela. Tem uma outra passagem daquela cananeia, que ela queria que Jesus curasse a filhinha dela, e Jesus falou assim: não é lícito que tira o pão dos filhos para dar para os cachorros. E então ela pronuncia o nome de Deus, e Deus se dobra diante dela e se manifesta. E Nosso Senhor diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Ou seja, que nome é esse que, quando pronunciado, Deus infalivelmente se manifesta? Ainda que não seja um filho, era uma cananeia, era uma cachorrinha. Mas ao dizer o nome, se manifestou. Ainda que Nosso Senhor não esteja nem prestando atenção, mas se é pronunciado, imediatamente a divindade se manifesta. Jesus estava só caminhando, ele não viu quem tocou no manto dele. Mas ele ouviu a voz, gritou, mas ela não disse nenhuma palavra. Ela não foi gritando, ela foi em silêncio, atrás de Nosso Senhor, e ela disse este nome. E a prova é que a divindade se manifestou. Que nome é esse que tem que ser santificado? Que nome é esse que Jesus manifestou e nós somos guardados nele? Que nome é esse que nós precisamos santificar? Que nome é esse que, quando invocado, Deus, ele se manifesta? Este nome é a fé. Ou seja, quando eu faço um ato de fé, a divindade se manifesta. O nome de Deus é a fé exercida. Porque quando eu faço um ato de fé, Deus imediatamente ele vem ao meu encontro. Eu me uno a Ele. Por isso que Nosso Senhor sempre acrescenta a tua fé, a tua fé, a tua fé. E quando ele não encontrou fé, ele não fez milagre. Quando ele desce em quando ele desce em Nazaré, na cidade dele, a palavra diz, e ali ele não realizou muitos milagres. Por quê? Eles não tinham fé. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Ou seja, quando eu pronuncio o nome de Deus, quando eu faço um ato de fé, a divindade se une a mim. É a fé que me une a Deus. Por que é tão grave o segundo mandamento? Não tomar o seu santo nome em vão. Porque o que é tomar o nome de Deus em vão? É você fazer um ato de fé para ofender a Deus. Um pecado contra o segundo mandamento é a blasfêmia. Por que a blasfêmia é tomar o nome de Deus em vão? Porque para você blasfemar contra Deus, você tem que crer que Ele existe. E aí você faz um ato de fé, crendo na existência dEle, para xingá-lo. Ou seja, você acabou de invocar o nome de Deus em vão, de forma desrespeitosa. Você fez um ato de fé, você trouxe a presença dEle, você creu. Para quê? Para amá-lo? Para servi-lo? Não, para ofendê-lo. Entende? Ou seja, a fé, minhas filhas, quando nós exercemos ela, nós trazemos a presença de Deus. E está aqui a razão pela qual nós rezamos e nós não somos modificados. Porque nós rezamos com o corpo, com a carne e não com o espírito. Porque não cremos. Padre, é possível rezar com a carne? Sim. Como um papagaio reza. Só repetindo. Mas eu não creio. O que adianta? Esse é o grande problema. Pelo qual as pessoas não se santificam. Porque elas vão para a capela e não creem. Por que elas não creem? Primeiro, porque tem aquela desordem, aquela bagunça. Você nunca vai crer se dentro de você tem uma escola de samba. Você nunca vai crer se dentro de você existem pensamentos loucos, desordenados a todo instante, que não te permite fazer silêncio. Porque para você crer, você precisa ouvir a voz suave de Deus que ecoa dentro do seu coração. É no silêncio do coração que Deus vai fazer ecoar a revelação interna. Só que você não faz silêncio.
Porque a criança, ela está agitada, está louca, está desequilibrada. Então você precisa de penitência, você precisa de temperança, você precisa de castidade, você precisa de paciência. Você tem que pôr essa criança sentada na mesa. Ótimo, ela está sentada na mesa? Agora faz ela se alimentar. Ótimo, está na capela? Agora faz essa criança rezar. Como? Crendo. É preciso crer. Padre, como é que eu creio? Por meio da meditação. Se você não entendeu a meditação ainda, volta nas aulas de meditação e siga aquele passo a passo. Escolhe o texto, leia 3 vezes, de forma lenta e pausada, forma as imagens na sua cabeça. Depois que você decorou a sequência do texto, agora comece a fazer perguntas para o texto, se questionar do texto para entender o sentido mais profundo dele. À medida que você está se esforçando para compreender o sentido mais profundo do texto, a sua inteligência vai ser iluminada pela graça. E então você vai crer. O ato de fé, Santo Tomás ele diz assim, o ato de fé nada mais é do que um ato da inteligência que adere à verdade divina sob o comando da vontade, movido por Deus mediante a graça. Então, você precisa primeiro da sua inteligência. Ótimo, ela está lá. Agora você precisa dar uma verdade para essa inteligência. É o texto que você leu. Ótimo, ele está lá. Agora você precisa, com a sua inteligência, buscar entender o texto. Ótimo, eu já estou nesse exercício de busca de compreensão mais profunda. Maravilha. Agora você precisa do quê? Da graça. Isso é com Deus. Ele vai iluminar a sua inteligência. A hora que ele iluminar a sua inteligência, ele vai convidar também a sua vontade para querer aquilo. Naquele instante você faz um ato de fé. A hora que você fez o ato de fé, você acabou de se unir a Deus. Aquilo não é uma notícia de Deus. Aquilo não é um aspecto de Deus. Não é uma notícia de Deus. Não, aquilo é o próprio Deus. É Deus mesmo. Se você entrou na capela e fez um ato de fé, você foi iluminada, você pode sair da capela e falar assim, eu acabei de relar em Deus, tocar em Deus. É a experiência da hemorroísa. É a mesma experiência. É a mesma experiência de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. É a mesma coisa. É a mesma experiência que você tem quando comunga. Quando você comunga, a Eucaristia está na sua boca, você está com Deus em você. Você acabou de tocar em Deus. É a mesma experiência. Só que essa experiência, ela é a experiência puramente da alma. Da alma que toca Deus, que se une a Deus. Não tem ali a parte sensível, física, igual da Eucaristia. Na Eucaristia você sente o gosto também. A fé não tem esse gosto físico. A fé é o pão dos anjos. A fé é o manjar celeste. É um paladar muito mais refinado e sofisticado para sentir o gosto dele. Quando você aprendeu a fazer atos de fé e você agora conhece Deus, o que é que brota de você? Brota um profundo desejo de Deus. Brota em você uma firme convicção de que você irá tomar posse dele por inteiro. Ou seja, da fé surge a esperança. A esperança é a firme convicção de que um dia você irá tomar plena posse de Deus no céu. A esperança, ela não está na inteligência. A esperança, ela está na vontade. A esperança é um desejo que te impele a ir em busca de Deus. A esperança é um desejo ardente que te faz buscar Deus, ou seja, você já não é mais a mesma pessoa. Você já não é mais o mesmo, porque você acabou de ser modificado, você acabou de se unir a Deus. E Deus, ele é sublime, ele é o sumo bem, e por isso eu vou querer ele. Você sai da capela querendo voltar. Você passa o dia ansioso para chegar o momento de você se unir de novo a Deus. É como um casalzinho de namorados, que eles acabaram de se conhecer
E então eles começam a conversar e aquilo é muito maravilhoso porque são pessoas virtuosas, simpáticas, maravilhosas e aquilo começa a brotar um desejo. A hora que eles terminam de conversar, eles vão embora, eles estão com vontade de voltar logo, estão ansiosos. Nossa, eu já quero falar de novo com a pessoa, porque eu vi o bem que é aquela coisa. Aquele bem atrai meu coração. E aquele bem está atraindo o meu coração na certeza de que tá para mim. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir casar com essa pessoa, eu vou conseguir namorar essa pessoa. Eu tenho uma firme convicção de que eu posso tomar posse daquele bem. Isso gera em mim um desejo profundo, a esperança. Ou seja, quando eu conheço Deus pelo ato de fé, Ele acende no meu coração a firme convicção de que o céu é para mim mesmo e eu não vou me cansar enquanto eu não alcançar o céu. Ele promete isso para mim. Padre Eugênio Boylan, ele diz assim: pela esperança nós esperamos em Deus, esperamos possuí-lo e os meios para o conseguirmos. Ou seja, os atos de fé nos colocam em contato com a sublimidade de Deus e este bem é tão sublime, tão elevado, que Deus gera uma outra modificação por meio de uma outra virtude, agora na vontade, para nós desejarmos possuí-lo e nós esperarmos nele, possuí-lo por inteiro. E isso se dará no céu. É a esperança que me faz voltar para a oração. Por que as pessoas vão, ela reza um dia e fica 20 dias sem rezar? Porque falta esperança. No fundo, ela não tem uma firme convicção de que ela vai ser santa, que ela vai para o céu. Ela não tem uma firme convicção que ela depende de Deus. Ela não tem esperança. Porque se ela tivesse esperança, ela voltaria para a oração. Ela voltaria para a capela. Ela ainda espera em outras coisas. Ela ainda espera no mundo, ela ainda espera no marido, ela ainda espera no trabalho, ainda espera nas vaidades, espera ainda na carne. Mas se eu esperasse em Deus, eu voltaria para a oração. E não só isso. A esperança, ela me faz ter uma memória de Deus. A esperança imprime no meu coração uma saudade de Deus. Nossa, com saudade. Eu me lembro de Deus. Eu não me esqueço dele. Tudo isso é fruto da esperança. Nós, por nós mesmos, nós nunca esperaríamos em Deus. Nós só esperamos porque Deus, Ele eleva a minha vontade, Ele potencializa a minha vontade com a virtude da esperança. Ora, se a virtude da esperança é esta sede, é este desejo que me faz voltar sempre para Deus, quando eu volto eu conheço mais. E se eu conheço mais, eu tomo mais posse. E se eu conheço mais, eu desejo mais. E se eu desejo mais, eu conheço mais. E se eu conheço mais, eu vou desejar mais. E do conhecimento do desejo vai brotar uma outra virtude, que é o amor, que é a caridade. O que é a caridade? A caridade é a plena posse de Deus, é a união com Deus. Ou seja, pela esperança eu o conheço. Perdão, pela fé eu o conheço. Pela esperança eu o busco. Pelo amor eu me uno. O jovenzinho, ele conhece a moça. E à medida que ele vai conhecendo, ele começa a desejar. À medida que ele vai desejando, ele vai conhecendo mais. À medida que ele conhece mais, ele deseja mais. Até que chega um dia e fala assim, olha, vamos morar juntos? Vamos casar. Eu não quero mais ter que ficar voltando aqui. Eu quero ficar com você para sempre. O amor, ele gera a união. Ou seja, você, para conhecer Deus, você tinha que parar, ir lá na capela, meditar. Aí você meditava, saía da capela, a esperança te fazia lembrar dele, aí você voltava para a capela, aí depois você conhecia mais, aquilo aumentava o desejo, até que chega um dia em que você o ama de verdade. E aí você não sai mais da capela, porque você se tornou uma capela. Você se tornou um sacrário.
a presença dele é constante em você. Você está unida a ele. Quando um casal se casa, espero que seja essa a experiência, mas a experiência de que parece que eu não me separo mais dele. Onde eu vou, parece que a pessoa está ali. Ela nem está fisicamente. Mas a minha atitude, a minha disposição, não é como era quando eu era solteiro, ou só namorando, ou noivo. Agora que está casado, aquela pessoa está ali. E aí você está fazendo uma coisa e parece que a presença dela está ali. E você se comporta como se ela estivesse ali. E deveria ser isso. É claro que no começo do matrimônio, isso não é tão vivo. Mas à medida que vai crescendo no matrimônio, na sintonia, no amor, isso se torna cada vez mais vivo. De tal maneira que você se pega fazendo coisas como se a pessoa estivesse ali, mas ela não está. Mas você não consegue agir de forma diferente. Porque você está unida a ela, é uma só carne. Isso em Deus é real mesmo. Ou seja, você está unido a Ele de tal maneira que de fato Ele está ali. E Ele não se ausenta. Não porque Ele saía, mas era porque eu me afastava dele. Vou te dar exemplo na vida de Santa Teresa de Ávila para você entender o que eu estou falando. No início da vida espiritual, como é que nós fazemos para nos unir a Deus? Você tem que parar, ir lá e rezar. Aí você se une a Ele. Você para de rezar, vai trabalhar, você se esquece de Deus. Aí depois você lembra de novo, vai lá e reza e se une a Ele de novo. Ok? À medida que você vai crescendo na fé, na experiência da caridade, esse intervalo de união, ele diminui. Porque antes você rezava uma vez na vida, outra na morte. Aí você se converteu. Agora eu rezo todos os dias. Só que você rezava só para dormir. Aí fala assim, não, só para dormir é ruim, deixa eu rezar também a hora que acordar. Aí você reza a hora que dorme ou que acorda, diminui o intervalo. Aí você fala assim, cara, mas só de manhã e à noite? Não, eu vou rezar de tarde também. Aí você reza de manhã, à tarde e à noite. O intervalo diminuiu. Aí você fala assim, nossa, mas só rezar de manhã, à tarde e à noite é ruim, porque assim, eu estou no carro, eu não estou fazendo nada, então eu vou rezar também. Aí você reza de manhã, você reza no meio da manhã, à tarde e à noite. Não, mas a hora que eu volto do serviço também não estou fazendo nada, eu podia rezar. Então você reza no meio da tarde. Ou seja, os intervalos de oração vão diminuindo cada vez mais. Por que isso? Porque você está conhecendo cada vez mais a Deus. Você está desejando cada vez mais Ele. Você está amando cada vez mais Ele. Então, você vai estreitando os laços. Santa Teresa, quando ela entrou na quinta morada, ela divide a vida espiritual em 7 moradas. Quando ela entrou na quinta morada, ela teve uma experiência. A experiência foi a seguinte. Ela percebeu que Deus, ele já não se ausentava mais. Ela sentia a presença de Deus constante junto dela. E ela chegou para o padre e falou assim, padre, eu estou com essa experiência, eu percebo que Deus ele não sai de perto de mim, que Ele está aqui agora, Nosso Senhor está aqui comigo, agora, nesse instante. E aí, então o padre falou assim, claro, Deus está em todos os lugares, né, Jesus? Não, o Senhor não está entendendo. Eu sei que Ele está em todos os lugares, mas estou dizendo que eu tenho a nítida percepção que Ele está aqui comigo agora, nesse instante. Mas como que Ele é? Não, eu não consigo ver Ele, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Eu tenho mais certeza que Ele está aqui agora do que o Senhor na minha frente. Aí o padre assustou. Passou mais um tempo, ela entrou na 6ª morada. Quando ela entrou na 6ª morada, ela começou a ver Jesus visivelmente. O dia todo, ela via visivelmente Nosso Senhor do lado dela. Ela ia lavar a louça, Ele estava lá, ela ia na capela, ela estava lá, ela estava passando roupa, Ele estava lá. Ou seja, Ele não se ausentava. Aí ela assustou. Quando passou mais um tempo, ela entrou na 7ª morada, que é o último processo, é o ápice da vida espiritual nesta vida, depois disso é só o céu. Aí então ela já não via mais Jesus visivelmente, mas ela viu a própria Trindade na alma dela. E ela descreve isso. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que ela cresceu na fé, ela cresceu na esperança e finalmente ela exerceu um ato de caridade que ela se uniu a Deus. E esta união era real. Tão real que Ele estava ali o tempo todo. Ele não se ausentava. E tudo aquilo que ela fazia era sempre unido a Ele, como um matrimônio. Tanto é assim que ela chama a 7ª morada de matrimônio espiritual. Ou seja, uma alma
unida à Santíssima Trindade de tal maneira que ela não se ausenta. Tudo aquilo que Santa Teresa fazia era sempre com a força do próprio Deus. Ela já não fazia mais as coisas com a força dela. Ele escovava o dente com a força do Espírito Santo. Ela lavava a louça com a força do Espírito Santo. Ela dava um conselho com a força do Espírito Santo. Ela suportava as irmãs com a força do Espírito Santo. Porque ela estava com a alma completamente unida. Como é que ela conseguiu essa plena e perfeita união? Por meio do amor, da caridade. Às vezes a pessoa fala assim, padre, eu sinto que eu não estou amando a Deus. Muito bem, se está com deficiência no amor, faça atos de esperança, atos de memória de Deus. Padre, mas eu não consigo, durante o dia eu fico muito atribulado, eu me esqueço de Deus. Ótimo, então o problema está na fé. Faça atos de fé. Padre, mas na hora que eu vou para a capela eu não consigo fazer os atos de fé porque eu fico muito disperso, distraído. Ótimo, volta e faça atos de temperança, castidade, paciência, penitência. Padre, eu não estou tendo força para fazer isso e tal. Ótimo, se confesse, deve estar em pecado mortal. Padre, me confessei. Ótimo, agora comece a fazer quaresma. Comece a fazer mortificação, penitência. Padre, eu estou fazendo penitência, mortificação, já não frequento os mesmos ambientes, eu mudei minhas amizades, troquei meu vestuário, troquei o meu linguajar, eu estou me obrigando a rezar todos os dias, orações locais, rosário e tudo mais. Ótimo, coloquei uma rotina, muito bem. Você agora precisa aprender a meditar. Pega um texto, lê ele, ou seja, o exercício da meditação, e começa a crer nisso, a desenvolver a fé. Padre, a minha fé está crescendo e eu percebo que eu começo a ter uma sede de Deus. Muito bem, isso é esperança. Então comece a cultivar a memória de Deus. Ou seja, coloque imagem na sua casa, distribua mais horários de oração ao longo do seu dia, reza antes de comer, reze depois de comer, reze para entrar no carro, ou seja, cultive ao longo do seu dia essa memória de Deus, para que você, quando for por oração, você não esteja tão esquecida de Deus. Padre, esse desejo está aumentando, está inflamando cada vez mais e tal. Ótimo! Então, é sinal que você precisa começar agora a fazer atos de amor a Deus. Então, quando você estiver na capela e que você fizer um ato de fé, deposita ali o teu coração. Porque aquilo que você acabou de conhecer não é uma notícia de Deus, mas é o próprio Deus. Então ama Ele. Inclina o teu coração e ama Ele profundamente. Derrame o teu coração no teu Senhor. Faça juras de amor, atos de amor. Ofereça Ele o teu coração. Se nós fizermos isso cada vez mais intensamente, então nós iremos sempre mais nos unir a Ele. A prova de que eu estou crescendo na vida de oração, a prova que eu estou crescendo nas virtudes teologais, eu estou crescendo no amor, é que a minha vida se modifica por inteiro. E eu vou me assemelhando cada vez mais ao amor. Me assemelhando cada vez mais a Deus. Quando, eu já contei isso aqui, as anedotas franciscanas dizem que quando São Francisco de Assis entrou no céu, houve ali uma confusão entre os anjos, porque um anjo viu São Francisco se aproximando e ele falou para o outro anjo, nossa, olha lá, Francisco está vindo ali. Aí o anjo falou assim, não, é Jesus. Não, é Francisco, tenho certeza que é Francisco. O outro anjo falou, não, eu tenho certeza que é Jesus, eu conheço Jesus, rapaz. É Nosso Senhor que está vindo ali. Não, é Francisco. Ou seja, quando nós amamos, nós nos unimos e nos configuramos de tal maneira a pessoa, ao amado, que nós adquirimos as características dela, as feições dela. Ou seja, um santo de sétima morada, ele está tão unido a Deus que ele é capaz de confundir até os anjos. Já não sei mais se é Francisco, se é Jesus. É como Nossa Senhora. Você olhar Nossa Senhora, não tem nenhuma criatura mais unida a Deus do que Nossa Senhora. Quando você olha Nossa Senhora, você fala assim, bom, ou ela é Deus, ou é filha de Deus, porque assim, é muito perfeita. É muito modificada. Quando as pessoas olharem para você e entrarem em dúvida, falam, cara, eu não sei, olha, eu estou em dúvida, você é uma divindade ou você é filha de Deus? Porque assim, você não pode ser humana. Com essas atitudes, isso não é próprio de um ser humano. Só pode ser próprio de Deus. Ou você é Deus ou é filho de Deus. Entende isso? Então, minhas filhas,
as virtudes teologais são elas as responsáveis por nos unirmos a Deus. Quanto mais nos unirmos a Deus, mais santo nós seremos. Tranquilo até aqui? Você estava citando todas as virtudes, né, do início. E a virtude da castidade no casamento, como ela é vivida? A virtude da castidade no casamento, ela é vivida, em primeiro lugar, por meio da fidelidade conjugal, a fidelidade no olhar, nos pensamentos, nos atos, obviamente. E a fidelidade conjugal, ela precisa levar a um refinamento que é chamado pureza. O que é a pureza? A pureza, ela é uma plena posse do meu coração que não se mistura com as coisas baixas para se entregar às coisas mais elevadas. Ou seja, o que é um elemento puro, né? Esse aqui é um ouro puro, ou seja, é um material, é um metal que não está misturado com outros metais mais baixos, ok? Então, a pureza é isso. Se você pega um material menos nobre e você une ele a uma coisa mais nobre, então você eleva aquele material, ok? O que é a pureza do coração? É quando o nosso coração ele não se mistura com as coisas baixas, sejam elas quais forem. As coisas pecaminosas, de jeito nenhum, ok? Mas nem mesmo as coisas lícitas, ou seja, a pureza faz com que eu ame o meu marido, mas eu não me prenda a ele. Eu ame o meu marido por causa de Deus, não por causa do meu marido. Porque o meu coração, ele não está vinculado, unido, preso com amarras afetivas ao meu marido. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem essa pureza de amor pelo marido é uma pessoa muito insegura, ciumenta, possessiva, porque ela não tem aquela segurança do amor. Quando eu tenho muita segurança do amor, eu deixo a pessoa livre. Porque aquele amor, ele não está misturado com coisas baixas, mas ele está elevado a uma coisa muito sublime, que é o amor a Deus. Ou seja, porque eu estou no amor de Deus, eu amo aquela pessoa. E ainda que ela me machuque, ainda que ela me frustre de alguma maneira, ainda que ela me abandone, bom, ela é livre. Eu não estou preso a ela, eu estou preso a Deus. Perder ela, bom, é ruim, mas assim, péssimo é perder Deus. Olha, se for embora, perder a amizade, bom, eu vou sofrer, vai ser ruim, mas assim, tá tudo bem, eu tenho Deus. E porque eu tenho o amor dele, eu te deixo livre. A pureza, ela gera em nós esse domínio sobre o coração que faz eu cortar as amarras com as criaturas, eu não ter dependência das criaturas. Dependência nenhuma. A minha única dependência é Deus, ou seja, meu coração ele está envolvido somente com Deus. Entende isso? Então, no matrimônio, nós precisamos chegar nesta pureza. Padre, esta pureza vai gerar entre eu e meu marido uma indiferença? Não. Pelo contrário, vai gerar um amor e uma atenção ainda maior. Porque o amor que eu vou depositar nele, a atenção que eu vou depositar nele, está em função do amor de Deus. Então, se é para agradar apenas o meu marido, qualquer feijão queimado serve. Se é para agradar o meu marido, bom, qualquer roupinha de trapo, surrada serve. Agora, se é para agradar o amor de Deus, então eu vou ter que me virar nos 30 para me dispor ao meu marido. A atenção para o meu marido por causa do meu marido é uma coisa, a atenção para o meu marido por causa de Deus é outra. A pureza me leva a isso. A pureza me leva a ter o coração somente em Deus e fazer as coisas por amor a Deus. Entende? Por isso que precisa...
Então, por isso que precisa da fé, da experiência, da caridade. Você tem dúvida que Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, amava São Luís? E depositava um afeto tremendo de São Luís? Agora imagina o amor com o qual ela amava o marido dela e o amor com que você ama o seu marido. Que amor que é mais perfeito? Entende? Seu marido ficaria mais feliz em receber o seu amor, bem do chinfrim do safado, ou o amor de uma santa? Putz, até eu que sou mais bobinho, né? Entende? Eu queria receber o amor de uma santa. Entende? Eu queria receber a atenção de uma santa, de um santo. Entende? Porque é muito mais puro, muito mais genuíno. A entrega é muito maior. As senhoras me entendem? Então isso é a castidade no matrimônio, que vai pela fidelidade conjugal, que é o mais baixo, ok? E cai no refinamento, que é da pureza. A pureza ela é fundamental para a vida espiritual. Muitas vezes a pessoa presa às coisas familiares, ela não cresce na vida espiritual, porque o filho é sempre empecilho, o marido é sempre empecilho, a sogra, a mãe, a comadre, o compadre, sei lá, a nora, o genro, sempre são empecilhos, porque não tem pureza. O coração está envolvido demais com aquelas pessoas. Um afeto desordenado, um apego desmedido. Eu vou te dar o exemplo agora, você vai matar a charada do que é a pureza. Criança é pura, sim ou não? Sim. Tá. Vou te dar o exemplo de uma criança que eu conversei no dia de sábado. Eu tive uma longa conversa com uma criança, longa mesmo. Quase meia hora de conversa com ela, de forma ininterrupta. E ela foi capaz disso. E ela é bem pequena, tem seus 6 aninhos de idade. E então essa criança perguntou assim para mim, alguma coisa com relação ao céu e de estar preparado e tudo mais. E aí então eu disse assim para ela, nós precisamos estar preparados todos os dias para ir para o céu. A gente tem que estar preparado agora. Você está preparado agora? Eu falei, não, mas eu quero ver a minha irmã fazer 15 anos. Mas você está preparado agora? Não, mas eu quero fazer tal coisa. Mas você está preparado agora? Não, mas não quero que Jesus me chame agora. O que é isso? Um coração que não é puro. Ou seja, não está desapegado. Entende? Precisa crescer ainda na virtude. Porque um coração desapegado, ele está pronto. Ou seja, ele não está condicionado a apegos afetivos. Jesus, ele fala para nós, você está preparado agora para rezar? Ah, não, agora não, porque eu preciso do meu marido. Ah, não, agora não, porque eu preciso preparar o aniversário da minha filha. Não, porque agora eu preciso fazer a cozinha. É um coração impuro. Deus chamando para se unir a ele está preso a coisas baixas. Entende? Aí eu tive que dizer a ela, falei assim, não, mas entenda, ele não vai te chamar agora. Eu estou dizendo que você tem que estar pronto agora. Mas ele não vai me chamar agora? Não, ele vai te chamar quando você estiver velha. Mas você tem que estar pronto agora, porque se você não estiver pronto agora, você nunca vai estar pronto. Você entendeu? Não, mas... Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo o seguinte. Você tem que estar pronto agora. Ele não vai te chamar agora. Ainda tem coisas a serem feitas. Mas se o seu coração agora não estiver disposto, estiver pronto, puro, você nunca vai se unir a ele. Imagina, no dia do seu casamento, amor, vamos? Não, não posso agora. Não, mas como não? Tem alguma coisa mais importante do que o nosso casamento? Não, mas é porque eu ainda não passei na minha mãe. Cara, deixa sua mãe pra lá, mano. É o dia do nosso casamento. Ou seja, para você ir na igreja no dia do seu casamento, você precisou de uma pureza, ou seja, você precisou pegar o seu coração e desvencilhar ele de tudo. Não posso ir agora, amor, porque assim, eu ainda tenho que passar no Ricardinho, porque assim, o Ricardinho, né, eu nem dei satisfação para ele, vou casar com você. Ele é um amigo antigo, o Ricardinho, tinha um lance, entendeu? Então assim, eu vou lá primeiro... Não, mas como assim? Como assim? Eu sou mais importante que o Ricardinho. Entende?
Não, mas não tem nada de mal, eu não gosto dele, não tem malícia. Não, eu sei que não tem malícia, mas eu estou dizendo o seguinte, eu sou mais importante que ele. Se desapegue dele, seja só minha. Porque se você não for só minha, eu não vou querer você, eu não vou casar com você. Ou seja, enquanto o nosso coração não for só de Deus, ele não casa com a gente. Porque o amor não triunfa. Enquanto o coração não for puro, a gente não vai chegar na sétima morada. Entende? O que purifica o coração é justamente o conhecimento da pessoa, o desejo por ela e o amor a ela. Por que nós não temos esse coração puro ainda? Porque ainda nós não conhecemos tão bem o céu. Por que essa criança, ela ainda não está pronta? Porque ela ainda não conhece tão bem o céu assim. Ela já conhece muita coisa, ela quer ir para o céu. Mas agora não. Eu quero ver a minha irmã fazer 15 anos. Ou seja, ela conhece algo do céu. Ela deseja algo do céu. Mas ela ainda deseja outras coisas. Pode ser depois. Entende? Ou seja, o que ela precisa? Conhecer mais o céu. Conhecer mais Deus. Para dizer, cara, tô pronto agora. Olha, se pudesse ser depois, eu até agradeço, porque assim, eu poderia fazer outras coisas, mas assim, não tem problema. Tá tudo bem. Pode ser agora. Entende? Pode ser agora. Não, agora não posso porque eu tenho que ser ordenado. Não, mas eu sou mais importante que a ordenação. Não, agora não posso porque eu tenho que criar os meus filhos. Mas eu sou mais importante que a criação dos seus filhos. Não, agora eu não posso porque eu ainda não formei o meu filho. Não, mas eu sou mais importante que a formação do seu filho. Que a formatura dele. Você está pronto agora. Entende isso? Isso é pureza. É porque nós não conhecemos tanto ele ainda. Nós ainda não o conhecemos tanto. Nós ainda não o desejamos ardentemente. E ainda não o amamos com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Entende isso? As virtudes teologais, elas irão gerar isso em nós. Por isso, não fique satisfeito em sair da capela e não ter crido, esperado e amado. Isso é rezar. Crer, esperar e amar. Isso é rezar. É esta coisa que nós vamos fazer. Tá bom? Eu ia falar das moradas, só para dar esse fio condutor acerca das virtudes teologais, né? O que acontece? Quando nós estamos em pecado mortal, nós estamos fora do castelo, ok? Por que nós estamos fora do castelo? Porque nós não temos na nossa alma a graça santificante. A graça santificante é a vida de Deus na minha alma, certo? Quando eu me confesso, então eu tenho a graça santificante, certo? Só para que você entenda, é a graça santificante que me faz semelhantes a Deus. É a graça santificante que me faz filho de Deus. É a graça santificante que me faz agir de maneira divina. É a graça santificante que me une à vida de Deus e me faz agir divinamente. Tá? Essa graça santificante, ela precisa ser alimentada. Quem alimenta a graça santificante? É Deus. Certo? Como é que Deus entra em contato comigo para alimentar a graça santificante e fazê-la crescer? É como um bebezinho. O bebezinho nasceu, a mãe tem que pegar o bebê e colocar ele no peito para poder sugar o leite. Se o bebezinho não sugar o leite, ele não cresce. Então, a mãe tem que pegar a criança, colocar no peito e ele mamar. Deus tem que pegar a graça santificante e dar de comer a ela. Como é que Deus pega essa graça santificante? Como é que Deus entra em contato com a nossa graça santificante para alimentá-la? É por meio das virtudes teologais. É a fé, a esperança e a caridade. Quando eu faço um ato de fé, Deus entra em contato comigo e ele começa a alimentar a graça santificante. Aquele bebezinho alimentado, ele vai crescer e vai se tornar um adulto. Como adulto, ele vai fazer coisas de adulto. Aquela graça santificante, ela vai crescer e se desenvolver. Quando ela crescer e se desenvolver, ela vai fazer coisas dos santos, próprio dos santos. Então, o que acontece?
eu preciso me confessar. No momento que eu confessei, eu recebo a graça santificante, eu recebo a caridade, eu recebo as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo. Tudo isso na minha alma. Essas coisas eu recebi no batismo. O pecado mortal destrói as virtudes infusas, o pecado mortal destrói os dons do Espírito Santo, o pecado mortal destrói a graça santificante, o pecado mortal destrói a caridade. O pecado mortal só não destrói a fé e a esperança. Por que a fé e a esperança não é destruído pelo pecado mortal? Porque Deus, bondosamente, preserva na nossa alma a fé e a esperança. Porque se nós não crescêssemos em Deus e não esperássemos o seu perdão, nós não nos arrependeríamos. A gente não se confessaria. Para você confessar, você tem que crer no perdão de Deus, entende? Para você se confessar, você tem que esperar que Deus ele vai te perdoar de verdade. Por isso, Deus preserva a fé e a esperança. A fé e a esperança, ela pode morrer também. Se eu fizer um pecado contra a fé, fazer um pecado contra a esperança, a fé e a esperança, ela morre. Os pecados contra o Espírito Santo são pecados contra a fé e a esperança. Por isso que Jesus fala que não tem perdão. Porque se eu destruir a fé e destruir a esperança da minha alma, nossa, eu não consigo voltar, eu não vou me confessar. Eu não creio no perdão de Deus. Entende isso? Tá. Eu me confessei, tudo isso está na minha alma novamente. Ok? A primeira morada, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um combate enérgico contra as más tendências da minha alma. Porque eu estou em estado de graça, mas eu ainda sou muito imperfeito. Eu ainda tenho muitas desordens. Então eu preciso fazer o quê? Mortificação, penitência, é aquelas virtudes. Além disso, eu preciso comungar e confessar, com frequência. Comungar muito. Quanto mais eu comungar, melhor. E comungar bem, com muita fé. A segunda morada, eu entro nela quando esta vida já começa a se ordenar, eu já estou mais assíduo na vida sacramental e eu começo a ter uma rotina. Eu começo a perceber que eu preciso organizar minha vida, porque eu preciso rezar todos os dias. Eu preciso dar mais tempo na oração. Não é só suficiente eu ir na missa, ainda que seja diária. Eu preciso ter um momento com Deus. Eu preciso me concentrar mais na oração. Então, eu vou fazer a minha rotina e vou colocar as minhas orações. Eu vou colocar o terço, eu vou colocar as minhas novenas, eu vou rezar a liturgia das horas, eu vou fazer leitura espiritual. Então, eu tenho muito rigor na minha rotina ali. E eu começo a seguir aquela coisa, trancos e barrancos. E à medida que eu vou seguindo aquilo, a minha vida ela começa a ser modificada nas desordens e nos pecados veniais. Aquilo que eram os pecados veniais que eu fazia e eu não estava nem aí preocupado, já começa a ser um problema para mim. Ou seja, o pecado mortal eu já não quero mais. Já está minimamente resolvido. Mas eu vejo que não, aí tem coisa aqui que eu não posso. É imperfeição. Eu preciso melhorar isso. Da metade da segunda morada para o final, essa alma começa a ter desejos de meditação e começa a se empenhar nisso. Por quê? Ela percebe que só a oração vocal já não é mais suficiente. Ela precisa de algo a mais. Ela percebe que os pecados veniais, eles ainda são um problema, mas ela quer corrigir aquilo. Então ela precisa entender a malícia daquilo. Ela começa a ter desejo de conhecer as coisas de Deus. Quer saber mais sobre o céu, quer conhecer mais sobre o inferno, sobre o purgatório, ela começa a ler livros espirituais, a buscar pregações, mas não só de ouvir, ela quer meditar, ela quer entender aquelas coisas. E então ela engata na meditação. E ela começa na meditação a fazer atos de fé. A segunda morada é a morada da fé, que ela está crendo mesmo, e ela começa a fazer aqueles atos e que se tornam cada vez mais constantes. Na oração, as distrações começam a diminuir enormemente. Ela começa a ter uma atenção maior para as coisas de Deus. Até que aquela meditação bem desenvolvida começa a gerar no coração dela um desejo de Deus. Ela está inflamada por Deus. Ela começa a ser mais generosa na oração. Só meia hora não dá, eu quero ficar mais, eu vou todos os dias.
ela começa a ser até um pouco chata, meio piega, porque parece que tudo é pecado, parece que só quer saber de Deus, só quer saber de rezar, só das coisas de igreja. Já começa assim a não ter muito mais gosto e paciência para as coisas do mundo, faz ali porque tem que fazer mesmo, mas ainda é muito imperfeita. Até que ela entra na terceira morada, quando a vida de oração é o projeto de vida dela, a santidade, ela quer com sinceridade esta coisa, e então, na terceira morada, ela começa a experimentar na oração um fervor de amor. Um fervor que não era só o simples conhecer as coisas de Deus. Ela começa a sentir muito gosto na oração, um gosto sensível mesmo, de amor. Que é quando a oração afetiva, que é o terceiro grau de oração, que nós não falamos dele ainda, começa a se tornar muito vivo. Por quê? A esperança começa a brotar no coração dela. Então, a esperança, que é esse desejo, já é um ato de amor, porque a esperança está na vontade. A vontade começa a querer buscar Deus, ardentemente. A esperança vai levar esta alma a uma generosidade. Ela vai começar a fazer as coisas por Deus. Ela vai querer dar a vida, ela vai querer fazer apostolado, ela vai querer colocar as coisas dela a serviço de Deus. Toda a vida dela começa a ser ressignificada à luz do amor de Deus. Até que na oração ela começa a ter experiências mais intensas e mais duradouras dos atos de fé. Antes, ela estava rezando, ela conseguia se concentrar 5 minutos, aí já dispersava, aí ela tinha que fazer uma força para voltar de novo. Aí depois ela se concentrava de novo, aí depois passava 10, 15 minutos, distraía de novo, ela tinha que fazer um esforço para voltar. Agora na oração, ela se concentra e ela fica meia hora, 40 minutos, 1 hora sem se distrair, em nenhum momento, com a atenção toda em Deus, absorvida na oração. Ela nem olha, nem percebe mais nada que está ao entorno dela. Ela ouve as pessoas, ela sabe que tem pessoas ali, mas assim, ela está entregue em Deus. E aqueles atos de amor que a esperança foi suscitando vão se transformando cada vez mais em uma suavidade da presença de Deus, que é a oração de simplicidade, que é o 4º grau de oração. Quando a presença de Deus se torna uma presença muito serena. Ela já nem faz mais meditação, ela já nem faz mais grandes discursos de amor a Deus, ela se contenta em só olhar para Ele. E aquilo alimenta o coração dela. Aqui ela está já numa terceira morada bem desenvolvida e ela está quase pronta para sair da via purgativa, ascética, para entrar na via mística, para ser conduzida pelos dons do Espírito Santo. Até agora ela não era conduzida pelos dons do Espírito Santo. Era esforço dela mais a graça de Deus. Se ela entrar na 4ª morada, ela vai começar a agir pelos dons. É totalmente diferente. É muito mais sublime, muito mais profundo. Aqui, ela começa a ser provada no seu amor. Há uma grande purificação. Uma purificação chama purificação dos sentidos. Ela começa a sofrer um grande sofrimento no corpo mesmo, sensível, que Deus submete ela, para que ela possa alcançar a pureza que eu falei. Deus começa a tirar as escoras dela. Deus começa a pedir o Isaac dela. Tá, vamos ver se você me ama de verdade. Me dá seu Isaac. Não, mas eu não estou pronto agora. Não, eu sou mais importante que Isaac? Sim, o senhor é. Então me dá Isaac. Não, mas... Então, não tem negócio. Essa é a prova de amor. Ou seja, essa alma é submetida a um grande sofrimento. Para ela submeter tudo a Deus. E a hora que ela entrega o Isaac dela, ela descobre que ela não perdeu o Isaac e ainda ganhou Deus. Aí ela passa pela porta estreita. Nosso Senhor diz no Evangelho de São Mateus: estreito é o caminho, apertada a porta. Poucos são os que o encontram. E ainda mais difícil aqueles que passam. Porque só passa quem amar.
Aí ela entra na quarta morada. Existe uma transição aqui de uma oração chamada recolhimento infuso, aí depois entra numa oração chamada quietude. Aí na quarta morada ela começa a ser guiada pelos dons do Espírito Santo. Pecado mortal nem sonhando, nunca, jamais. Não tem nem notícia desse negócio. Pecado venial não é mais consentido. Agora ficam apenas as imperfeições, que não tem muito controle. E é preciso agora grandes intervenções de Deus para que essa pessoa consiga avançar. Agora quem está no comando é o Espírito Santo. Ele quem vai guiar essa alma. É uma alma muito paciente, quase não se irrita, muito raramente se irrita, perdeu o controle das coisas. Não tem notícia de impaciência, uma grande conformidade com a vontade de Deus, uma grande serenidade. É bem diferente. Uma agudeza de conselho muito grande, que é próprio dos dons do Espírito Santo. E aí vai embora. Quando ela caminha mais um pouco e entra na quinta morada, aí então ela começa a ser favorecida por muitas luzes de Deus e do Espírito Santo que inflamam enormemente o coração dela, porque ela começa a conhecer coisas de Deus que não estão nos livros, coisas que não estão nos manuais, e não dá para falar, não dá para explicar, é uma comunicação direta de Deus com a inteligência dela, um acesso direto entre os dois. E isso enche ela enormemente de luzes. Ela tem as suas virtudes elevadas assim no nível muito alto, começa a fazer obras estrondosas de evangelização, de conversão de almas e tudo mais. E o coração dela começa a se inflamar de tal maneira que agora só falta uma coisa para ela. Falta purificar não mais o corpo, que já purificou lá atrás, agora purificar a alma, o espírito, o fundo da alma. Ela vai aprender a abrir mão de todo amor próprio, de todo apego a si mesmo. Ela vai ter que passar por uma morte mística, uma morte espiritual. É uma purificação do espírito. Antes morreu as coisas, agora ela tem que morrer. Se o grão de trigo cai na terra, não morre, não produz fruto. Então vem uma outra noite, um outro sofrimento enorme, e são provas que são mais no espírito, como por exemplo, provas de fé. Santa Teresinha, ela foi provada na fé, ela passou tempos sofrendo grandes tentações de fé. São Vicente de Paulo, ele sofreu por 4 anos crise de fé, que ele escreveu o credo num papel e ele abraçava e apertava o credo quando vinham as tentações para ter a certeza que ele não consentiu naquele pecado contra a fé. São Paulo da Cruz, ele ficou 45 anos sofrendo crises contra a fé, contra a caridade, sofrimentos enormes para se purificar e então entrar na sexta e na sétima morada, que são já as moradas mais superiores, aonde tem essa plena união. A plena união se dá ali, é a via unitiva. São tantas luzes que aquilo inflamou enormemente o coração daquela pessoa, e o coração daquela pessoa é uma chama ardente, ela volta a ser uma criança de pureza, de inocência. E ela é uma chama ardente de amor. E esse amor incendeia a face da terra. Alguém na sexta morada é um furacão de glória, é um Pentecostes, é um negócio assustador, tremendo. Daí para frente, só a sétima morada, que é então a união à Trindade. O exercício para esta aula é aquilo que eu já disse, ou seja, precisamos intensificar os atos de fé, fazer atos mais robustos. Nós precisamos manter uma memória de Deus, então visite ali a sua rotina, coloque mais momentos de oração ao longo do dia, modifique os teus hábitos, como por exemplo de música, filmes, séries, ou seja, ao invés de você perder tempo com coisas que não te fazem lembrar de Deus, comece a colocar coisas que te lembrem de Deus. Em vez de você colocar coisas no seu dia a dia que te deixam agitada, coloque coisas que te levem ao recolhimento. Por exemplo, músicas sacras,
sinfonias, música clássica, tudo isso repousa a alma, entende? Veja programas e filmes que sejam coisas que te remetam a Deus. Coloque imagens na sua casa, imagens no teu carro, sei lá, coisas que te trazem essa memória. E quando você estiver com Ele, debruce, ou seja, derrame o teu coração na presença dEle. Faça atos de amor a Deus. Quando você estiver rezando, você precisa fazer atos de amor. Padre, como é que faz um ato de amor? Se você já se apaixonou alguma vez na sua vida, você sabe o que é amar. Se você já amou alguma vez na sua vida, você sabe o que é um ato de amor. O ato de amor é aquela coisa que quando você está apaixonado, você está diante da pessoa e fala assim, não fala mais nada. Não fala nada. Eu só quero estar aqui com você. Eu só quero ficar do seu lado. Você não precisa fazer nada. Não precisa nem relar em mim. Não precisa fazer nada. Eu só quero estar aqui. Eu só quero te amar. Eu só quero colocar toda a minha atenção em você. E o coração inflama, porque você só quer ela. Só quer ele, aquela presença. Um ato de amor é quando o nosso coração ele se derrama. Se derrama por inteiro naquela pessoa e o mundo acabou, você não lembra mais nada. Pode cair uma bomba atômica, pode... tranquilo. Está tudo bem, o mundo parou. Você está aqui. E o meu coração se une a você. Atos de amor a Deus.